Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paine. Diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, entrando no ar mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E na nossa conversa política de hoje vamos inteirar o assunto que iniciamos ontem sobre a situação que levou o ministro Alexandre de Moraes a requerer junto à Polícia Federal Penal que olhasse mais de perto as ações de Jair Bolsonaro. E a informação que chegou ao ministro é que Bolsonaro tentará fugir para não sofrer as sanções da justiça que serão impostas a ele. Um assunto que vamos entender um pouquinho melhor. Tudo teve início quando Luiz Lindenberg Faria, que é deputado e líder do Partido dos Trabalhadores, partido do Lula, né? Ele é líder do Partido dos Trabalhadores no Congresso. Ele pediu a Paulo Gonet, que também que é procurador-geral da República e foi indicado por Lula, que ele falou então para o Paulo que talvez o ex-presidente Jair Bolsonaro tentasse fugir da prisão domiciliar. Falou algumas questões aí que a tornozeleira eletrônica pode não funcionar em certos momentos. E então o Gonet decidiu entrar em contato com Alexandre de Moraes. Todos que gostam muito do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E daí Alexandre de Moraes, é claro, ele sim deferiu uma ordem para policiais federais penais que aumentassem a segurança em torno de Bolsonaro até dentro da casa dele. Bom, a ação foi toda embasada depois de aparecer uma minuta de pedido de asilo. Então foi essa a razão que Moraes reforçou a segurança por risco de fuga de Jair Bolsonaro de sua casa. Bom, essa vamos deixar assim, né? Vamos ver o que acontece. Outra situação que me deixa muito triste, essa sim, é que Israel não vai mais mandar embaixador para cá, para o Brasil, pois o Brasil não aceitou o embaixador que eles mandaram. Eu não sei o que tem de interferência entre Brasil e Israel. Deve ter uma treta muito grande com o Lula, né? Porque Lula é a persona não grata de Israel. Ele não pode mais viajar, ele não é mais convidado a ficar em Israel. E agora as relações dos dois países vão se esvaindo como fumaça. E por quê? Você sabe o porquê tudo iniciou isso aí? Por uma bobagem que Lula falou. E ele não quis se retratar. Será que ele esqueceu que ele é o líder de uma nação? Foi votado para isso? E não pode deixar o seu ego passar por cima de mais de 200 milhões de pessoas. Acho que é 220, né? A situação também se agravou quando Lula tomou o lado do Hamas. Lembra? Daquele grupo terrorista que invadiu Israel para assassinar jovens israelenses que estavam em uma festa. E também é o mesmo grupo que matou, que degolou crianças de colo, mulheres, velhos. Um grupo terrorista dos mais qualificados para esse nome. E para mostrar a sua força, ele, em 2023 que fez isso, né? Para mostrar a força que o Hamas tem, ele matou crianças e mulheres. Matou os jovens também, que estavam numa festa, numa rave.
Foi lá em 2023, tá lembrado? E até hoje tem sequestrados de 2023. São quase 50 reféns que não foram libertados pelo Hamas. Não se sabe se eles ainda estão vivos, pois eles estão em cativeiro. Mas estão em poder do Hamas. Olha só o que Lula defende, hein? Que coisa. Aí a gente perde as estribeiras, né? Falou um gaúcho aqui. E nessa mesma atmosfera está se formando com os Estados Unidos. Tá arrumando briga. Uma briga por mesquinharias. Um líder de um país não pode fazer isso aqui. Vamos arrumar briga com a nação mais poderosa do planeta. Ô Lula, vamos se puxar, né? Por ego de um presidente que perdeu as rédeas da nação faz tempo. Respirando um pouquinho agora, né? Mais uma aqui no bloco político, né? Lula, o pai dos pobres, apareceu em público com um tênis de 8 mil reais. Você que está em casa, tem um tênis de 8 mil? Não que ele não deveria ter. Não que ele não deveria ter. E quem será que pagou esse tênis? O salário dele de 20 mil? Um tênis de 8 mil reais? Isso é dar um tapa na cara de seus eleitores que não tem nem como se alimentar direito. Outra que vai entrar no bloco político, sim. Maduro. Vamos falar de Maduro. Maduro convocou o movimento Sem Terra para defender a ditadura venezuelana. Ele conta com o MST para deter os opressores dos Estados Unidos e direita dos Estados Unidos. Será que o movimento Sem Terra vai vingar o seu sangue? Vão ir defender os patriotas que eles tanto falam bem? Ou será que essa luta eles vão fugir? Os MSTs só lutam contra a direita opressora brasileira. Que coisa, né? Quando a água bate no bumbum, tem que aprender a nadar. Falando em Venezuela, você sabe quanto é o salário mínimo na Venezuela, na terra de Nicolás Maduro? $1 por mês. É isso que você ouviu no câmbio atual, R$ 5,43 por mês. Esse é o salário mínimo venezuelano. Vai lá defender as crianças, vai! E pode chegar a 160 para um funcionário público. A situação econômica do país é desesperadora. E nem é por essa razão que alguns navios da Marinha Americana, norte-americana, estão se aproximando da Venezuela. A razão certa é para prender, sim, Nicolás Maduro. Ele é o maior traficante de drogas do mundo, maior até que o Pablito Escobar. Ele é acusado de ser o responsável por enviar muitas drogas aos Estados Unidos. E por isso que Trump quer que Maduro seja preso. E quem não quer, né? Trump aumentou a recompensa a $50 milhões pela cabeça do ditador. Se eu soubesse, com certeza, eu levava lá $50 milhões para entregar o Maduro. Um cara que só fez mal para o seu país, que rouba as eleições, que é traficante de drogas. Você que é mãe de um usuário de drogas, você sabe o que é isso, né? Você sabe. E mesmo assim você votou nesse governo, né? Bom, Maduro é acusado de trazer drogas da Bolívia, porque é ali do ladinho, né? Ele abre aquela fronteira aí. A Bolívia é o maior produtor de cocaína do mundo, para quem não sabe.
e ele pega por aí e envia aos Estados Unidos. Trump quer que seja estancada essa sangria. Então, evitando a entrada de drogas no seu país, ele vai fazer muita coisa. Hoje foi meio pesado, né? Então, para fechar o bloco, eu queria compartilhar com vocês uma imagem que eu venho falando há vários meses. Que é a turma da gandaia. A turma da gandaia voltou à cena do crime. Parece clichê, né? Voltou à cena do crime, parece clichê. Mas vejam só esses documentos. Eu tenho aqui o documento da União. Dá uma olhada nele aqui, ó. Essas empresas que estão voltando à cena do crime estão só fazendo o quê? Trocando o CNPJ. Para praticar outros atos ilícitos, como outrora já praticaram, na mesma governança dos Partidos dos Trabalhadores. O documento que eu mostrei agora é a Pfizer, trocando de nome é a Viatris. A Pfizer agora é Viatris. A Odebrecht é a Novo Honor. Isso aí. A Odebrecht também está de volta, a OAS também está de volta. A OAS agora é a Meta. Então, pessoal, esse é o bloco político para vocês abrirem o olho, entenderem como funciona a política, porque eles roubam e roubam de verdade. Você tem algum parente que não foi bem atendido no sistema público de saúde? Ou você? Por falta de médicos, por falta de atendentes, por falta de um outro hospital na sua cidade? É por isso que você deve entender política. É por isso que você deve saber que quem tem que botar esse outro hospital na sua cidade, mais pessoas para atender, mais médicos, é o poder público. É a prefeitura, é o governo, é o país. E não só em termos de saúde, em termos de habitação. Aquela galera que foi atingida em setembro de 2023 por aquela água, lá em Mussum, para aqueles lados, em Bento Gonçalves, na Alcântara. Será que eles já foram ressarcidos? Eu tô falando de setembro de 2023. Estamos entrando no segundo ano. Será que o governo ajudou ou deu 5 mil reais ou 1.500, né? 1.500, algumas 5 mil reais para refazer toda a sua vida? Por isso que eu digo, você deve entender de política sim, pessoal. Vamos respirar um pouquinho e vamos falar de esportes agora. Vamos falar o Grêmio. Além de pressionado, tem vários outros problemas para resolver. O departamento médico está cheio com atletas necessários para as partidas que virão consecutivamente. Matias Villasanti, o paraguaio, já fez cirurgia. Os médicos indicaram que ele não volta mais a atuar esse ano. Riquelme deve ficar fora dos gramados por 4 semanas. Riquelme tem, se eu não me engano, 19 anos. Balbuena chegou ao tricolor como uma solução para a defesa gremista. E que está bem complicada, né? E fez a diferença. Nesses jogos que ele atuou, ele foi muito bem. E ontem foi anunciado que ele fez uma cirurgia e ficará fora dessa temporada. Ele fez apenas 3 jogos com a camisa tricolor, mas desses 3 jogos foi o melhor zagueiro da temporada. Uma saída precoce. E se não bastasse essas ausências que ocorreram no final de semana, agora vai pegar o líder do campeonato, que meteu a maior goleada dos últimos tempos no Campeonato Brasileiro, 8-0. Tudo corrobora para um final de semana desastroso.
na saída de mano, vai saber, né? Se toma 8-0, se toma 3-0, mano, vai catar coquinho, sim, bem longe da Arena do Grêmio. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que futebol é imprevisível. Tudo pode acontecer. Eu estou falando aqui, chega na segunda-feira, o Grêmio meteu 1 no Flamengo. E daí? Mas é muito difícil. E para fechar as do Grêmio de hoje, o Juventus, que detém os direitos de Arthur, ainda não liberou os papéis, Na declaração oficial, a Juventus fala da vontade de Arthur voltar a vestir a camisa do tricolor. E o empréstimo vai ser feito. A Juventus diz isso. Mas, pelo que se entende até o momento, falta ainda muitos papéis. Então, eles estão um pouquinho lentos, não sei. Talvez uma estratégia para ganhar mais uns pilas. Isso não sei, esse trâmite está andando a passos de tartaruga. E da parte colorada, a situação também está feia para Roger Machado. Estão pressionando a criança. Se ele derrapar contra o Fortaleza domingo em casa às 20h30, as coisas sairão do controle. Para este confronto, todo sócio que comprar ingresso terá a oportunidade de levar outra pessoa por apenas 10 pilinhas. Querem encher o estádio? O segundo ingresso, custa apenas R$10. Promoção para lotar o Beira-Rio. Além de tudo, né? Das propostas por Vitão. O Inter hoje falou que não vai mais negociar Vitão, tá? Teve muitas propostas por Vitão e o Inter hoje, agora há pouco, diz que não vai mais negociar Vitão. Por quê? Porque ele é uma liderança. E Ricardo Matias? Ricardo Matias, o Inter não falou. E já tem proposta aí por ele, né? Mas é uma situação bem complicada. Imagina se eles vendem mesmo o Ricardo Matias e ficar só o Ener Valencia e o Borré. O Ener Valencia tem 31 jogos pelo Internacional. 31 o Ener Valencia. E fez 7 gols nesses 31. Borré tem 33 jogos. E também conseguiu fazer 7 gols. Mas o Borré não joga nesse confronto aí. Ganhou cartão vermelho. Vai ficar de castigo em casa. E sabe quem tem também 7 gols? Matias. Ricardo Matias também tem 7 gols. Os mesmos gols de seus parceiros de ataque. A diferença é que ele tem apenas 17 jogos. Quase metade dos outros já fez a mesma quantia de gols. Então, resumindo a situação. Está complicada para as duas equipes da dupla Grenal. Esse final de semana. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Bom, vamos dizer que este bloco esportivo, ele tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, em relação a esportes, acessórios esportivos, você tem a Natal Fitness aqui em Bento. E se você não mora em Bento Gonçalves,
O negócio é você entrar na internet, procurar natalfitness.com.br. Lá você escolhe o seu material, faz aquele pagamento via Pix e recebe no conforto do seu lar. Vamos seguindo o jornal, então, agora falando de segurança pública, né? Um homem de 24 anos foi preso na noite de ontem por porte ilegal de arma de fogo no bairro Cidade Alta, aqui na capital do Vinho. A prisão ocorreu durante a Operação Cerco Fechado. A gente está falando muito dessa Operação Cerco Fechado e a polícia anda fazendo muitas apreensões e prisões a partir dessa operação e parabéns para a polícia por causa disso. Ela é realizada pela Brigada Militar, essa operação, e de acordo com essa ocorrência de ontem, ele conduzia uma motocicleta Twist quando foi abordado pelos policiais, né? E com ele foi localizado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho aqui sim, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha que bonito, ó. Acharam um revólver calibre 32 com a numeração raspada. Bonito o revólver, bonito mesmo. E para agravar a apreensão, foi consultado no sistema e foi revelado que o homem não possuía carteira nacional de habilitação. Então a motocicleta foi recolhida para o guincho credenciado e o homem, juntamente com o material apreendido com o revólver, foi encaminhado para a delegacia de polícia. E também ontem, policiais da Brigada Militar prenderam uma mulher com mais de 3 quilos de maconha. Você que está acostumado a acender um bequezinho, acho que essa semana não vai ter, hein? A ação ocorreu no bairro Eucaliptos. Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes. Com ela, os policiais encontraram... Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, a maconha aqui, ó. Dá uma olhada quanta maconha foi encontrada com essa mulher de quase 50 anos, quase a minha idade, hein? 6 tijolos de maconha, totalizando 3,7 kg da droga. Além de 2 porções de cocaína, uma porção adicional de maconha. Então, esses foram as ocorrências que movimentaram a capital do Vinho na noite de ontem, hein? Bah! A polícia achou arma e achou drogas. Que coisa, né? Vamos a um pequeno comercial, o comercial aqui da Harmony. Nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é que tem dado aquele apoio a nós aqui do Jornal Últimas Notícias. E pra quem diz que eu sempre falo mal do presidente Lula, não é verdade, hein? Eu falo sempre a coisa certa. E hoje vou falar bem, então. O Lula assinará hoje, ainda não assinou, né? Mas eu tenho plena fé que ele assinará um decreto que vai regulamentar a TV 3.0, a nova geração da tecnologia de televisão aberta no país. Segundo o Ministério das Comunicações, a tecnologia vai revolucionar a forma de como os brasileiros assistem televisão. A TV 3.0 vai integrar os serviços de internet à habitual transmissão, possibilitando o uso de aplicativos que permitirão aos telespectadores interagir com parte da programação e até mesmo fazer compras diretamente no seu controle remoto, como é feita nas TVs pagas. No ano passado, os membros do Conselho Deliberativo do Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, entidade responsável pela nova geração, recomendaram ao governo a adoção do sistema ATSC 3.0. Como padrão técnico para a evolução da tecnologia digital
da TV digital, né? O novo sistema também deve estabelecer as novas funcionalidades, bem como um cronograma de migração. E deve ser bem gradativo, né? Começando pelas grandes cidades, como foi aí com a TV digital, lembra? Primeiro a capital, depois as cidades maiores e depois todo mundo, né? TV digital foi uma evolução, gostaram? Lembra que pegava tudo com chiado, com chuvisco? Depois que apareceu a TVzinha digital, as coisas mudaram. A previsão é que parte da população brasileira já consiga desfrutar da 3.0 durante a transmissão da Copa do Mundo de 2026. Já pensou que legal? TV aberta, TV digital, em 2026 vendo a Copa, que legal, né? A televisão aberta da era digital permitirá mais interatividade e personalização, como votação em tempo real nos programas de TV. Lembra aí do Big Brother? Você tem que ir no telefone e votar, né? E eu acho que agora com essa TV 3.0 não vai mais precisar. Você vai no controle remoto e diz, meu artista preferido é aquele, puf. Conteúdos estendidos, serviços de governo, também aparecerão serviços do governo, né? Tipo alertas de emergência. Deu alguma coisa aí do rio tá levantando e a galera daquela região vai receber esse alerta de emergência na TV. São novos recursos de acessibilidade, publicidade e conteúdos personalizados. Tá aí a inovação chegando para os lares de toda a população agora, né? Que toda a população tenha direito à nova tecnologia da TV aberta que vai evoluir. Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui para você ver aqui esse caminhão, esse pessoal. É referente a uma ação que a Prefeitura Municipal está fazendo, qual parece uma faca de dois gumes. Você, em primeira mão, olha, eles estão fazendo a camada asfáltica aí, e em primeira mão você pensa, pô, que bom, né? Bom, vamos falar aqui por meio da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Deu início ontem esse programa de repavimentação asfáltica. Busca por melhorar aí os trechos danificados após os períodos de fortes chuvas. Até aí, muito bom. Eu também acho muito bom até aí. A primeira etapa do programa contempla a travessia. Atravessa 13 de outubro, no bairro Cidade Alta. Na sequência, os trabalhadores se estenderão para as ruas Guilherme Fazolo, 10 de novembro, Florianópolis, Gomes Carneiro e Ramiro Barcelos. Ao todo, esta fase abrangerá aproximadamente 8.000 metros quadrados de recapeamento. Como eu falei, até aí, tudo certo. Mas se ocorrerem mais chuvas, será que esse pavimento será danificado novamente? Pois, na realidade, a Prefeitura estaria apenas remediando o problema, em vez de colocar as canalizações de maior diâmetro para maior vazão de água nesses locais. Se for esse o problema, é claro, né? Uma situação que tem que ser estudada. Pois aqui, na rua José Giovanni Filho, no bairro Licor Sul, até eu tenho as imagens. Dá uma olhada aqui, eu vou botar aqui as imagens, dá uma olhada. Essa é a rua. Olha o que essa galera faz na repavimentação. Mais precisamente em frente à empresa Rinaldi. São décadas enfrentando o mesmo problema. A água que transita no sistema fluvial tem maior vazão que a canalização. E por isso é sempre remediada essa situação, Eles só ajeitam, eles só passam um pano por cima, porque sempre que vem outra enxurrada, arrebenta a camada asfáltica, o asfalto, tudo de novo. Você viu, né, nas imagens aí, ondulações bem severas. E essas ondulações, porque nesse recapeamento que eles fizeram aí, eles só foram remendando. E tem ondulações bem severas, que podem ocasionar acidentes de trânsito. Então fica a dica aí, para a Prefeitura, só tampar a canalização, não arrumar o problema, não vai resolver. Só vai resolver temporariamente. Quando der outra chuva,
outra coisa ruim irá acontecer. Pessoal, um grande abraço. Eu fico por aqui e voltamos em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias amanhã. Até lá, pessoal. Valeu!